E aí, senhores, tudo certo? Eu vou mostrar para vocês os estudos que eu fiz hoje sobre ISO do Big, Dama High e 9 High. Vou tentar dar uma simplificada porque eu já tinha gravado uma aula, ficou meio extenso. Vou tentar simplificar o máximo que eu conseguir para não ficar uma aula de 2 horas, 1 hora assim. Então, vou mostrar para vocês tudo que eu estudei. O GTO joga assim nos boards, então eu tentei deixar aqui do lado um do outro como joga o GTO e aqui é depois dos node locks, a simplificação que eu fiz. Então, o GTO no Dama Low Low, por exemplo, o board usado foi Dama 7-2, ele já betava bastante, 77% das vezes, sizes baixas, então aqui é a frequência e a size. Um Dama Broadway Low, por exemplo, ele betava 66% das vezes e sizes baixas. E aí aqui é tudo depois do Node Lock. Então depois do Node Lock ele passou a betar esse board 100% das vezes, sizes baixas, e o outro que eu dei o exemplo aqui, ele passou a betar 100% das vezes também em sizes baixas. Então tudo que já betava bastante, ele passou a betar 100% depois do Node Lock, e a gente vai ter que splitar o range um pouco melhor nos mais connectors ali. Então eu queria mostrar para vocês principalmente os mais connectors, sabe? Os mais nuts assim, já é por motivos óbvios que a gente beta range. O solver já betava bastante, betava 77% das vezes size baixas, a gente só passa a beta range nesse. No Dama Vala 4 a gente passa a beta range também. No Dama 4-4 tem uma diferencinha que ele beta range, só que ele beta sizes de 50%. Eu vou mostrar pra vocês ali. Eu também fiz um mapinha de calor aqui embaixo para dar uma resumida e ficar visualmente melhor. Já vou mostrar também. E aqui eu tentei de todos os jeitos, das sizes baixas e tudo, mas ele prefere a meiota. De qualquer jeito ele prefere betar a meiota mesmo. O Dama 9-4 eu tentei fazer para ver se dava uma diferença do Dama Vala 4 pro Dama 9-4. Então aqui é duas Broadway Low e aqui é um Dama Mid Low. Achei que dava diferença, mas não deu. Tanto no GTO já não era muito diferente, já betava bastante. E as duas eram sizes baixas, ele passou a betar range também. Então, resumidamente, a gente vai betar range em todos, menos nos seguidos. Eu fiz dois exemplos para ver se mudava, o 10 para o 8 aqui, acho que não mudou muito também. E a gente vai ter que ter um range check mais forte também nos gutshotters. Acho que pelos motivos óbvios. Eu percebi que é bem parecido com a blind work que a gente está estudando do small. A composição de range, as características do range que beta, do range que checa, é mais ou menos tudo que a gente estudou do small. Mas eu vou mostrar para vocês no GTO. Então, resumindo, queria mostrar o dobrado, porque o dobrado é um pouco diferente, betando meiota, pelo menos para mim foi diferente, né? Toma 4-4. Ele quer betar meiota, eu dei as duas sizes, ele splita um pouquinho, mas a que ele mais prefere é 50%. Eu fiz de tudo aqui, mudei um pouquinho o check raise dos dois, deixei o check raise igual, a frequência eu digo, né? E tudo ele vai para meiota. Resumindo, é range, só que ele quer a meiota. Inclusive foi uma das dúvidas que eu fiquei, que depois a gente pode conversar, deixei anotado ali no final. Se a gente precisa betar a meiota mesmo, ou se a gente pode betar os 33 e simplificar, porque ele prefere isso tanto no 9 high quanto no Dama high. É a única dúvida que eu acabei ficando, mas prefiro confiar nos estudos. O estudo está mandando betar meiota, eu estou com o GTO betando meiota, tanto que foi isso que eu escrevi aqui no mapinha de calor. Esse mapinha de calor eu copiei do Caião. Obrigado, Caio, e desculpa se se não podia copiar, mas eu pensei em copiar porque só essa parte aqui eu copiei, né? Só pra gente resumir, depois na hora de juntar os boards, talvez seja mais fácil e tal. Então eu fiz do meu board, depois de olhar os estudos do Doca e do Caio, o que der pra juntar aqui, a gente junta nos tipos de board e tal. Depois a gente tenta fazer uns 3, 4 mapinhas no máximo de calor. Então, no dobrado bet range meiota, no secão bet range um terço. Posso até mostrar para vocês só para não falar que eu não mostrei, né? O dama 7 duque, por exemplo. Aqui ficou uma bagunça organizada, desculpem por isso. Aqui ele só beta range 33 mesmo. Deixei um check raise vindo das mãos mais naturais. Gosto de sempre deixar uns arzão para não ficar aquele espanco, né? Então aqui deixei o 8-6, por exemplo, 9-8 que conecta com o 7, os 10-8, 10-9. Nunca deixo só o valor, senão vira aquele espanco, mas mesmo assim esse aqui virou o espanco de beta range. E depois agora a gente vai para os boards que a gente precisa proteger um pouco mais o range. Então aqui, primeira vez que eu fiz um mapinha de calor, então não ficou assim excelente, desculpem por isso também, mas eu quis dizer que aqui, pelo menos foi isso que eu entendi do mapinha do Caião, que era o top pair,
forte e top pair médio fraco. Então, o top pair forte nesses boards a gente beta, 75%, e top pair médio fraco a gente checa. E aqui a composição de range eu deixei assim, betando os top pairs fortes, checando a meiuca, betando... mostrando aqui que eu acho que é melhor, né? Vou abrir um dama 8-6 aqui. Na verdade eu vou abrir o dama vala 8, que eu acho que é um pouco mais fácil para explicar. Eles têm a composição de range bem parecida, tá? O dama vala 8 e o dama 8-6, eles betam, os dois betam 75% a size e uma frequência de 37. O dama vala 8 beta uma frequência de 44% das vezes, então é praticamente igual e a composição de range é bem parecida. Então aqui ele está betando as damas fortes, eu betaria todas para simplificar, tem dama 9 checando, mas acho que eu só betaria, tem uma boa equity com 9 aqui, né? As damas fracas ele mais checa, aqui para baixo, então eu deixei top pair fraco checando, top pair forte betando no mapinha de calor lá. Os nuts betando sempre, né? Brocas e gut shots, deixa eu ver o que eu escrevi, que eu não lembro. Eu escrevi de betar as piores e checar as melhores, que é mais ou menos o que o Solver faz. Eu percebi que ele faz isso em muitos tipos de boards aqui. E não sei se a gente precisa jogar exatamente igual, mas gostei da composição dele e parece legal proteger o range com algumas brocas e alguns gut shots também. Mesmo que sejam os piores checando, a gente tem top pair checando, a gente tem valor médio checando e a gente tem draws checando também. Então o range está protegidinho. E o betando também está protegidinho. Bet de top pairs, bet de draws e bet de air com equity, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então os airzão eles vêm da equity mesmo. Eu sei que aqui é broca, mas é a equity que ele precisa para betar um pouco mais. Então reparem que os airzão que mais beta são os 10x e 9x. As broquetas ruins. E as broquetas melhores ele mais checa, que é as duas pontas e broquetas melhores, que é o rei 10. O rei 10 tem mais check. Aqui tem mais bet. Isso que eu queria mostrar. E quem mais quer? Aqui, ó. A broqueta melhor, ele mais checa do que beta, as 10. Os offs meio que quase full check, beta pouquinho. Então, resumindo, ele beta as piores e checa as melhores. As broquetas melhores lá em cima. Não faz foldar muito uma melhor também e tal, né? E protege esse range com draws bons ainda. Broqueta, mas com uma over e tal. Então, ter o rei 10 checando algumas vezes aqui também é legal. Eu preferia, depois de ver tudo isso, checar mesmo o rei 10. Protege muito o nosso range, né? E betar as piores. 10 e 7, cadê? Não temos, né? Temos sim. Ó, ele beta mais o 10 e 7, por exemplo, que o rei 10, que o As 10. Então eu resumi betar as piores e checar as melhores. Gut shots e duas pontas. E air com equity eu pus betar 75% com blocker mais equity, que é mais ou menos o 10 e o 9x aqui. O reizão ele pega os piores aqui, que é as blockers do rei, da dama e do valete, né? Bloqueia rei 10 também, rei 9. E ele prefere betar. Eu acho que tanto faz essa parte aqui. Ficou um pouco ruim esse board, né? Betar sempre o reizão. Então, não tem muita blocker com equity betando, inclusive. É mais as brocas mesmo. A equity um pouquinho melhor. Melhor ter o 10x aqui do que ter o reizão. Na minha cabeça, pelo menos. E o airzão total, ele beta alguns, mas a maioria checa mesmo. Ele beta sempre o 5 e 2, por exemplo. Eu acho que essas mãos dá pra gente ganhar river quando for check, check flop, check, check turn. Ou às vezes blefar alguns turns também. Depende como for. Depende do vilão e tudo mais, né? Mas essas mãos eu acho que eu prefiro deixar... prefiro deixar mesmo pro bet river. Mãos muito airzão assim, 3 e 2 off, sabe? Não sei se precisa betar não. Preferi deixar no range de check. E, de novo, né, galera? Se vocês tiverem alguma sugestão depois, a gente pode ir trocando ideia. Eu tô falando o meu pensamento aqui, acho que ficou bom, na minha cabeça ficou bom. Range de bet tá forte e o range de check tá forte, tá tudo protegido, tanto pro bet quanto pro check. E aí nós vamos pros two tones. Então aqui é rainbow, aqui é two tone e eu fiz os monotones também. Então vamos para esse range aqui. Aqui os dobrados continuam a mesma coisa, betando 50, os secos continuam a mesma coisa, range 33. Aqui ele teve uma diferença do Dama Vala 4, que é as duas Broadway e Low Cards. Aqui ele betava 33 no Rainbow e no Two Tone ele vai querer proteger um pouco mais o range e aumentou a size. A size foi para 75. Então vamos abrir um Dama Vala 4, que foi o que eu estudei. Dama
vala 4, two-tone. Ele beta uma frequência baixa, né? Frequência menos da metade, 34% das vezes, e a size foi lá para cima. Então, os top pair fortes ele está betando e top pair médio fraco estamos checando. Top pair forte betando, top pair fraco tem os bets também, mas estou pondo ele no range de check para a gente ter os top pairs também checando. Segundo, terceiro pairs checks, pelos motivos óbvios, né? Combo draw e flush draw, ele beta uma parte e checa a outra. Então eu escrevi bet 75% ou check. Então, tipo, os combo draws, ele tem checando aqui, por exemplo, uma frequência até ok, ó, o rei 10 suited, um 9, 10 suited full check. Então ele protege o range dele com inclusive com flush nuts, né? Então, draws de flush, combo draws, alguns ele beta, alguns ele checa. Por exemplo, ele beta o As 5, mas checa full As 8, As 9, As 10, uma boa frequência de check. Tem combo draw checando. Então, eu acredito que a gente tenha que proteger nosso range também com combo draws e alguns flush draws. Então, eu escrevi bet 75% ou check, porque não queria, sei lá, explicar, esse vamos betar, esse vamos checar. Acho que a gente vai ter essa noção em game, mas saber que tem que checar alguns combo draws e alguns flush draws também para proteger o range. Na minha cabeça pareceu bom e eu quero checar alguns flush draws aqui também, como proteção de range. Brocas e duas pontas, ele beta mais com a carta do naipe, sem a carta do naipe check. Ele tá betando sem a carta do naipe também, só que eu preferi betar com a carta, com os spades no caso aqui, e checar sem os spades. Então 9, 10 off, por exemplo, ele beta um pouco de tudo, as duas pontas e tal. 10 e 8, beta um pouco de tudo e tal. O que ele mais prefere ter a blocker dos spades é a high card, tipo o rei high, que é a blocker da dama e do valete, né? Bloqueia rei 10, rei 9 também. Então ele quer ter os spades mais, e sem os spades é mais check, tanto pro As high. Alguns ele beta tudo, né? Mas vocês sabem que o solver é difícil entender tudo que ele faz, né? Mas eu percebi que a dinâmica é betar mais os spades, os As e rei X, que são as blockers, né? Acho que eu escrevi isso, blocker com equity. Isso, air com equity. Bet 75% com blocker da carta do naipe. Então o reizão de espadas, o Asão de espadas bet, e o resto a gente checa mesmo, que é o air total aqui. Então tendo a carta do naipe bet, sem a carta do naipe check. E eu mostrei as duas pontas. Os rei 10ão, rei 10ão off tem check, tem bet, então tanto faz. Ele checa as melhores aqui, né? Beta um pouco as piores, acho que na mesma linha da outra também. Enfim, o range é esse. Estamos checando uma parte, estamos betando a mesma parte, então eu splitei assim: betar as melhores e checar as piores. Sem o naipe, aliás. Betar com naipe, desculpa, os gutshots de duas pontas e checar sem o naipe. E air com equity, air com equity betando só com a carta do naipe, que é o reizão de espadas, o Asão de espadas nesse caso. Então, de novo, o range está protegido com top pair, com alguns combo draw e flush draw, a parte forte, né? Betando com a carta do naipe, sem a carta do naipe checando, e betando o airzão sempre com a carta do naipe. Então, achei que o range está bem protegidinho. Os dama vala 8 e dama 8-6, eles se enquadraram na mesma categoria aqui. E aqui, em vez de betar 75%, ele passou a betar um pouco menor. Confesso que eu não entendi 100% dos motivos, mas, de novo, estou confiando nos estudos. Aqui a size que ele mais preferiu foi 50. Então, mais ou menos a mesma dinâmica. Vou aqui mostrar para vocês o dama 8-6. Dama 8-6, dama 8-6, two-tone. Passei. Só um minuto, que ficou uma baguncinha organizada aqui, né? F, será que eu estudei outra? Dama vala 8, dama 8-6. Ué, tô loucão? Dama 8-6, caramba. Tá aqui. Então ele beta uma frequência até ok, né? 62% das vezes, só que tem uma frequência de check também ok. Então, de novo, eu tentei proteger o range nosso. Betando... Opa. Ixi, bugou tudo aqui. Só um minuto. Ah, que eu cliquei na tela do lado. Pronto, voltou. Então, eu protegi o nosso range de novo, betando os top pairs fortes. Quando o top pair forte tem uma equity extra, a gente beta, sem a equity extra não. Então a gente beta mais o dama 8-6, por exemplo. A gente beta mais o dama 7, o dama 9,
dama 5 tem uma equityzinha extra, e o dama 2, dama 3, dama 4 a gente mais checa, que foi mais ou menos o que o solver faz. Então podem ver que ele beta full dama 7, só que ele checa mais o dama 2. Tem uma grande frequência de bet também, mas de novo, estou fazendo isso para a gente proteger o nosso range de check, checando algumas damas fracas aqui. Então beta sempre o dama 8, dama 8 é 2 pares, né? O dama 9 full bet, o dama 7 full bet, e aí conforme ele não vai tendo mais a conectividade com o 8 e com o 6, a gente mais checa. Então beta os fortes e checa os fracos sem a equity extra. Bet 50% com equity extra dos fracos. Sem equity extra, check. Segundos e terceiros pares, check. Combo draw e flush draw, aqui eu preferi betar, porque ele mais beta mesmo, que seria o 9 10 de spades, por exemplo, tem mais bets. O vala 10 de spades é mais bets mesmo, inclusive é o que ele mais beta. Aqui os combo draws ele tá betando mais mesmo, então eu pus pra gente betar mais. O 9 10 off, bastante bet, são duas brocas, né? O 7 e o valete. Aqui ele beta sempre as melhores também, ele não tem muito check das melhores combo draws aqui. Enfim, tá betando mais. Então eu pus mais a gente betando mesmo. Bet 50% flush draw e combo draw. Deixa eu ver os X suited aqui. Esqueci de ver, ó, tá betando mesmo. Não protege muito esse range com os flushes nesse board. Ele só mais beta mesmo. Então coloquei a gente betando. Brocas, gutshots de duas pontas, bet 50% ou check para fortalecer. Sempre priorizar a carta do naipe, que é mais ou menos na mesma linha do outro também. Então aqui estamos priorizando os spades no caso. O que é broca aqui? 10 e 7. 10 e 7. Ele beta meio que todos. Eu preferi a gente priorizar a carta do naipe. Acho que faz sentido na minha cabeça. Se vocês discordarem depois de novo, estão aí, todo ouvidos. Os airs com blockers sempre preferindo a carta do naipe. Reizão com a carta do naipe. Reizão com a carta do naipe. Aizão com a carta do naipe. Sem a carta do naipe mais check. Então eu resumi assim. Blockers sempre priorizando a carta do naipe, que é aqui embaixo. Cadê? 50% com a carta do naipe. Air total, bet block com a blocker, mais o naipe, sempre 50%, que é o Reis 4, o Ás 4 que a gente mostrou ali. Acho que esses dois acabam entrando quase na mesma categoria aqui, inclusive, né? Que é o Air com Equity. Então, e o Air total só checamos. Eu prefiro só checar aqui essa parte, por exemplo, que ele está inclusive betando um pouco, 7-2 de copas e tal, mas acho que a gente consegue ganhar essas mãos turns e rivers quando rola check-check aqui, acho que fodeu um pouco, né? Prefiro não betar essa parte. Então, de novo, o range eu achei que está bem protegido. Aqui está um pouco mais de bet do Dama Vala 8, Dama 8-6 do que aqui, né? Aqui o range está um pouquinho mais protegido, porque aqui a gente está checando, nesse de cá a gente está checando os gutshots e as duas pontas. E aqui eu também escrevi, né? Bet ou check. Mas aqui vocês viram que ele beta um pouco mais os gutshots e brocas, mesmo não tendo a carta do naipe e tal. Então, bet ou check para fortalecer o range, tanto faz. E aí nós vamos para os monotone. Os monotone eu estranhei um pouco, que eu achei que ia ter bastante check, porque a gente não tem muito flushes punindo pré-flop. Porém, a gente tem a borda da suited punindo, tipo o 8-2 suited, o 7-2 suited punindo. E eu acho que esse é 20 blinds, foi mal. Deixa eu só pôr o mono aqui. Mono 50 ISO. Resumindo, quando eu falo pra ele que o field não dá check raise de 10 e 7 de copas, por exemplo, ele dá bastante raise de copas, ouros, paus, duas folhas de papel de copas, ele pega e tem uma frequência de raise. E aí eu deixei a frequência parecida, só que eu pus a frequência maior nos spades mesmo, não 100% nos nuts aqui, deixei uma frequência maior nos baby flush, que eu acho que vem mais. A parte air aqui eu deixei dos IX spades aqui, ó, sempre os spades, preferindo, os rei X um pouco também sempre preferindo os spades, foi os únicos airs que veio na minha cabeça. O resto é só de flush draw mesmo e baby flush, de flush nuts ali, flush com reis, com ás e baby flush. Eu não sei se vocês discordam, mas na minha cabeça o field não pega 10 e 7 de copa aqui da raise, sabe? No máximo um callzinho e algumas vezes até fold, mesmo tendo broca ali. Então, eu simplifiquei assim. E aí todos, ele chega a betar quase range, assim. Acho que é só isso que não é range, o resto é 100% de bet mesmo. Todos os monotone. Então,
Vou mostrar só mais um, dama 7-2, mais óbvio, né? Opa, esse aqui é 20 blinds. Mono, dama 7-2, dama 8-6 eu já mostrei. Não, dama 8-6 não mostrei. Aqui eu testei alguns turns pra ver como que ele continuava e tal. Depois a gente pode trocar ideia. Mas turn, basicamente, só joga o jogo. E aquele beta range. Ué. Ah, esse aqui era outro... Mostrei errado pra vocês. Tem uns aqui que eu já deveria ter excluído, foi mal. Que é quando eu tava testando ainda, ele dando check raise com alguns copas e lá e tal, aí ele prefere beta menos. Mas quando eu falo que ele não tem copas, não tem ouros, não tem paus, ele só beta range mesmo. Esse aqui, por exemplo, ah lá, só range um terço mesmo. E aqui de novo eu tirei os copas, os paus e tal, deixei o check raise em 10%, de novo priorizando os baby flush, uma frequência maior. E aqui os nuts, nuts e semi-nuts numa frequência um pouco menor, mas também só pegando essa parte. E dois pares e seguidas também dando um pouquinho de check raise. Enfim, resumindo, os monotone é full bet, bet baixo. Simplifica e beta tudo. E aí vamos para os 9 high. Os 9 high eu fiz o mesmo esquema. Eles são bem parecidos com os dama high, as categorias de range que a gente beta, que a gente não beta. Mas de novo eu fiz a mesma coisa. Aqui é o GTO, como o GTO jogava, os boards. E aqui depois do node lock, como a gente joga. Então no secão 923 acaba saindo betando range, ele já betava bastante, né? No 944 ele beta range de novo meiota. Ele já betava bastante e também era meiota. E aqui tem uma diferencinha. O 977 ele passa a beta range também, já betava bastante, só que ele diminui a size. Acho que por conta das equities mesmo ali, né? Que aqui tem um pouco mais de check range de 10 e 8, 10 e vala, 10 e 6, 8x, 10x, vala x, enfim, né? 6x. Então a diferença aqui é que no 944 mais seco assim, dobrado, só que menos conectado, ele beta meiota e no mais conectado ele beta um terço. E aí vamos ver de novo os boards que ele beta menos, que é os Gutshotters e o Seguidão. Esse aqui a gente vai fazer uma mudancinha nele que eu troquei uma ideia com o Guto, vou mostrar pra vocês. Então vamos de novo o mapinha de calor. Aqui eu tinha deixado as dúvidas, eu não sei se eu comentei isso no começo, mas acredito que sim. Se depois de ver tudo, pensei se a gente pode só resumir e betar um terço mesmo. Mas eu tô preferindo confiar nos estudos. O Sober tá falando que é cinquentinha, tentei fazer os testes lá e preferi no cinquentinha. Então, os dobrados aqui em cima, mesmo mapinha de calor, né? Você bet range no 944, meio pote, e no 977, que é mais connector, 988, bet um terço. Os 9 high secão, mais 942, 932, um pouco mais seco, bet 33, range. O 974, 963, ele vai para meiota, vamos mostrar para vocês. 974. Deixa eu ver qual que eu rodei que eu não lembro. 974 mesmo. Então ele beta bastante, inclusive. Só que, de novo, prefiro proteger o nosso range. Acho que não dá para betar range aqui. Ele tem 32% de check, eu prefiro respeitar isso. Então, de novo, eu fui pros... Aqui a diferença dos... Eu pus de betar todos os top pairs, né? Reparem que eu não diferenciei do top pair fraco pro top pair forte, porque os top pairs fracos todos vão ter equity direta aqui, né? Então, só o 9... Vamos jogar o 974, né? O 92 não tem uma equity muito direta, mas o 9... Nem o 93. Aí o 95 começa a ter, o 96, o 98, todos eles têm uma equity extra aqui com o board. Então o solver acaba betando mais mesmo. Reparem aqui que o 9x dele, todos é bet, né? Inclusive o 92, né? Então eu só simplifiquei e acho que a gente pode betar mesmo. 93, 92, 942 dois pares. O 95 tem equity extra aqui, né? O 96 também, 97 dois pares, 98. Enfim, eu só pus a gente betando. E de novo, galera, se vocês tiverem opiniões, depois a gente troca ideia. Essa foi a simplificação que eu fiz. Betar os top pairs, segundo e terceiros pares check. Aqui combo draw e flush draw não tem, pintei de azulzinho. Gut shots e duas pontas, bet 50%. Para vocês verem aqui o 10 e 8 betando mesmo. Tem uma frequência de check, mas tá betando bastante. 10 e 6 é broca aqui, tá betando também. 10 e 8 duas pontas, 10 e 6, 10 e vala, vamos ver. Os 10 e vala aqui é duas overs acima e broca tá betando bastante. Então eu simplifiquei nos bets mesmo. É um board que já beta bastante. Então as brocas gut shots estão betando. Air com equity, que seria aqui um 8x. Cadê os 8?
um 8 e 5, 8 e 5 é broca, 8 e 4 é par, 8 e 3 é o Air com Equity. Reparem que ele beta muito. Então é Airzão, só que ele tem as connectors ali, bater 5 é bom, 6 é bom, 10 não é de tudo ruim, o próprio 8 não é de tudo ruim. Enfim, os Airzão com Equity, reparem que ele beta bastante, que são os 8x e os 10x. Aqui, como ele beta quase full frequency, eu pus a gente betando mesmo. Airzão com Equity bet e Airzão sem Equity mais check, né? Que é os Rei 3, Ás 3 aqui e tal. Ele tem uma frequência ok de bet com Rei 5, por exemplo. Ah, mas é porque aqui limpa out, né? Parece que faz sentido também. Então, o Rei 6, por exemplo, faz rodar reis melhores e tal. E tem o 6 que conecta com o 7, com o 9, com o 5. Tudo connector aqui, né? Rei 7 é par. Rei 8 ele beta bastante. Enfim. Então, talvez falta dar uma melhoradinha nesse Air Total com Equity 50%. Mas depois eu dou uma arrumadinha aqui pra gente. Depois eu vou escrever também. Porque eu não manjo mexer muito aqui, talvez eu faça cagada. Mas depois eu arrumo e mando pra gente. E priorizar usar com equity e blocker que limpa out, né? Faltou por aqui também. Então é isso. Air total tô checando. Na mesmo intuito lá, tentando ganhar turns e river. A gente não vai ter muito air total, né? Aqui o nosso air total sempre vai ter o 8x. A maioria das vezes vai ter o 8x, o 9x acertamos, o 10x é aquele air total com equity, né? Então o air total aqui seria um 3-2, 4 par, 5 e 2, ainda tem uma equity ok, os 5 e 2, né? Enfim, não temos muito airzão aqui, né? Só o Ás 2 aqui e tal mesmo. Então o air total tô checando, tentando ganhar a mão de outras maneiras, turns ou rivers. Esse board aqui, 987, que é o que já seguiu, o solver beta muito, porém, foi um que eu troquei ideia com o Guto, que eu tava bem em dúvida, que eu queria checar range aqui, e o solver tá querendo betar range, e a gente chegou na conclusão de checar range mesmo, porque o ISO do Big, teoria, tudo eu rodei teoria também, né? A gente rodou teoria, todos os boards pré-flop. Todos os pré-flop a gente rodou teoria, o range de ISO, tanto do range de ISO do Big e o range de raise e range de limp do small é tudo teórico. Então a teoria pune bastante assim, né? Pune uma frequência ok, entre 50% e 40% das vezes. Alguma dessas meiucas aqui ele pune 80% das vezes, por exemplo. 80 não chega, acho que chega no máximo a 60, mais ou menos. Então ele tem bastante a meiuca off punindo aqui o 10 e 8, o vala 7, o dama 7, o 9 7. E a gente vai ter uma frequência menor, né? Porque a gente jogou full frequency punir o lixo e a meiuca off aqui a gente acaba não punindo tanto. O Guto ainda comentou que está punindo quase zero. Eu ainda confesso que estou tentando chegar nos 20, 25%, não sei exatamente a frequência, mas sempre eu tento me policiar de quando a gente tem 50 blinds, de punir um pouco essa meiuca mesmo, né? Mas resumindo, a gente tem menos frequência meiuca do que o solver. Então, como ele tem essa frequência ok aqui, ele chega com mais desses combos, então ele quer betar um pouco mais. Como a gente chega com esses combos bem, uma frequência bem menor, o small tá meio que amassando o nosso range aqui nesse board. Ele tem bem mais nuts que a gente, por exemplo, né? O vala 10, será que a gente pune sempre? Tanto que aqui nem tem, né? Mas, enfim, 5, 6, vala 10, os dois pares, trincas, dois pares e pedidas para sequência, a gente tem menos do que o small. Então a gente chegou na conclusão de checar range. Checar range, protege o range lá mesmo e boa. Talvez pegar, betar só o vala 10, sei lá, vai acontecer pouquíssimas vezes, então talvez betar só o nuts, porque é um board que não vai ter fold aqui, raramente tem fold, né? Então, resumindo, eu checaria range mesmo, protege o range todo e turn joga o jogo. Então, esse checamos range. Aí os two-tone dobrado acaba betando 33 mesmo, ele volta para size baixo. O secão continua betando 33. Aqui temos a diferença que, em vez de betar 50%, no Rainbow ele betava 50%, esse tipo de board, aqui ele passa a betar 75%, com a mesma característica, mesma coisa. Bet, vamos ver, né? Vou mostrar para vocês. O 974 two-tone. 974 two-tone. 50 blinds, esse mesmo. Então ele beta uma frequência menor e passa para size 75, porque o Rainbow ele betava 62, 60 e pouco por cento das vezes, o two-tone ele beta 40, só que aumenta a size, e aí os top pairs de novo betando bastante. Eu escrevi alguma coisa aqui que eu não lembro.
bet 75% com equity extra, sem equity extra checamos, que é mais ou menos o que ele está seguindo aqui. Reparem que o 9,7, 9,6 vai betando mais, e aqui vai betando menos. Conforme vai descendo, aliás, vai betando menos. Então, sem a equity extra checamos, com a equity extra mais bet. Eu estou preferindo sempre priorizar os spades aqui, né? Mesmo com o top pair e tal. Mas enfim, betar os melhores com equity extra e sem equity extra checar os top pairs. Segundo, terceiros pares check. Combo draw bet 75, flush draw bet 75 ou check. Aqui o combo draw é 10 e 8 suited. Aí ele tem um pouquinho de check também, protege um pouco com os combo draws. Tem alguns flush draws checando, principalmente os melhores, ó. As damas suited, as reis suited, meio que quase full check, protegendo o range de flush com o flush também, né? Os piores assim, né? É nuts, só que não tem over do 9, aí ele beta um pouquinho mais, as 3, as 5, por exemplo. As 8 já começa a betar um pouquinho menos, já tem a over do segundo par. As 10 que tem a over do 9, duas over do 9, ele já começa a betar um pouquinho menos. Então, ter os checks com os flushes nuts também é legal. Eu pus bet ou check para não splitar, para não escrever aqui, betamos o Ice 5 e não betamos o Ice 10. Então acho que cada um vai, quando estiver jogando, vai entender que tem que ter alguns checks para proteger o range. É isso que eu quis dizer aqui. Gut shot, air com equity, bet 75% com a carta do naipe. Então seria os 8x aqui, por exemplo. Ele beta um pouco de tudo, né? Eu tô preferindo ir naquela de ter a carta do naipe, tipo o reizão, ter o reizão de espadas, né? Airzão total, assim, mas ter umas blockers de espada. Aizão, mesma coisa, ter as blockers de espada. Tô tentando, eu acho que é legal a gente levar essa linha pro 8x também. Não betar todo o 8 e 3, né? Tanto que ele prefere mais os spades aqui mesmo. Pegar os 8 de espadas e o 8 3 sem espadas só check mesmo. Então eu resumi assim. E air total check naquela mesma linha de sempre. Tentar ganhar mão no turn ou no river. Acho que não precisa betar. O 978 é exatamente igual, os motivos, né? Aqui ficou um pouco pior ainda, que ficou flush draw. Então vamos checar range pelos mesmos motivos. A gente não tem muito a meiuca punindo pré-flop, então é um board a gente está meio amassado pelo small. Checamos range essa parte aqui. E os monotone, eu achei que nesse pudesse dar uma diferencinha por ser um board mais conectado na meiuca, mas resumindo, ele beta tudo 33, mano. Pelos mesmos motivos. Quando eu falo pra ele que o field não dá check raise de duas de copas, duas de paus e duas de ouros, ele vai pro bet range. Opa, pus errado, pus o dama X. O 974, por exemplo. Ele só beta range mesmo. E tipo, é full mesmo, não tem o que fazer. O check raise eu deixei mais ou menos as mesmas frequências. De novo, priorizando os baby flush. Tendo uns flush nuts já dando check raise. Mas aqui é meio que... cadê? Vou só mostrar pra vocês que os check raise vem mais dos spades mesmo. Eu deixei tudo até um pouco menos a frequência que eu imagino, pra ser bem sincero. Pra ver se ele, sei lá, parava de dar um pouco de bet. Mas resumindo, não. E os copas eu tirei tudo. Aqui tinha duas de copas dando check raise, por exemplo. Aí eu deixei os copas vindo dos dois pares, vindo dos 9 fortes aqui, uma frequência, dois pares e só, sabe? Não consegui achar outro motivo pro field pegar duas de copas aqui. Tirei as duas de ouros, tirei as duas de paus. Foi isso que eu fiz. E o range de blefe aqui não tem muito. Ele vem dos AXão de espadas, AXão de espadas, o check raise do small, tô falando, né? Sempre dos AXão de espadas e aqui eu nem pus os reis, inclusive, mas não vai dar muita diferença. Ele vai chegar nos bet 33 range, e isso para todos, inclusive pro 987, porque aqui ele só leva em consideração não estar dando check raise com duas de copas, duas de ouros, duas de espada. Então mesmo que é um board que conecta muito, eu acho que dá pra gente betar range também. Não sei se vocês discordam. Eu sei que a gente não tem muita meiuca aqui e tal, mas aqui é a parada do board ser monotônio, né? Opa, esse aqui é 20 blinds, desculpa. Inclusive vou falar um pouquinho do 20 blinds só resumidamente. Cadê o 987? Mono. Uai, será que eu apaguei, galera? Sem querer. Aqui, ó. 987 eu fiz de ouros. Não é esse. Aqui tava saindo de meiota, ainda deve ser. Nem sei o que é, pra ser bem honesto.
tem uns aqui que eu precisava ter apagado e não apaguei. Não lembro onde tá, galera, mas eu tenho o do 20 blinds aqui. Posso ter apagado sem querer. Deixa eu só ver de novo. 978 mono. Perdi ele. Mas eu tenho o do 20 blinds aqui, eu já aproveito e já falo sobre o 20 blinds também. Ele acaba betando range mesmo no muito connector ali. Eu acho que esse por ser mono, eu prefiro o bet mesmo. O cara vai ter duas de copas lá e vai foldar, não vai ter jeito. O cara vai ter vala dama de copas lá e não vai conseguir pagar. Vai ter rei 10 de copas. Rei 10 ainda é broca, né? Mas o cara vai ter rei 5 de copas. Então, sempre a gente ataca uma parte de ouros, de copas e paus. Eu prefiro betar. Os monotone, toda vez que eu falo pra ele que não tem check raise, o check raise tá grande aqui ainda, hein? Deixei 16, inclusive pra testar. E mesmo assim ele beta range quando eu falo pra ele que não tem copas, ouro e paus dando check raise. Então eu prefiro os bets. E aí eu resumi em full bet 33. Sobre os 20 blinds, não tem, tem quase zero diferença. Eu fui rodando todos lá, o Dama High, o 9 High, para ver se tinha sizes diferentes do que tem aqui. E tudo é igual mesmo. Onde vai alto 50 blinds, vai alto 20 blinds. Onde vai baixo. Eu tinha certeza que ia mudar os boards monotone, porque 20 blinds a gente deixa de punir a borda suited, então a gente tem bem menos flushes. Bem menos não, a gente tem menos flushes do que 50 blinds. 50 blinds a gente ainda vai ter alguns flushes, porque a gente pune a borda suited e 20 blinds não. Só que, resumindo, ele só entende que quando não toma check raise das copas, nesse caso aqui das copas, ouros e paus, ele passa beta range. Esse aqui é 20 blinds, ó. E eu sinceramente concordei, não achei tanta diferença. Então 20 blinds e 50 blinds eu jogaria igual. Tem pequenas diferenças assim, eu acho que não vale a gente fazer, sei lá, outro mapinha de calor para jogar 20 blinds. Eu acredito que todo mundo vai ter uma noção boa olhando os mapinhas assim de saber como jogar 20 blinds e 50 blinds, que é praticamente igual. Então é isso, galera. É isso os estudos. Se tiverem alguma coisa para falar, a gente muda as coisas quando for juntar todos os mapinhas de calor. E é isso.